No dia 29 de abril de 1945, soldados americanos chegaram ao campo de concentração de Dachau, atraídos por alguns relatórios de inteligência perturbadores. Nada do que eles haviam lido nos relatórios poderia tê-los preparado para a realidade chocante que encontraram em Dachau, onde rapidamente souberam de todas as atrocidades cometidas pelos guardas nazistas. Os oficiais aliados tinham ordens rigorosas do general Eisenhower para levar todos os criminosos nazistas à justiça de forma segura, em vez de agir por conta própria. No entanto, não havia nada contra desviar o olhar enquanto os antigos prisioneiros se vingavam de todos os assassinatos e espancamentos que haviam sofrido durante anos. O que acontece quando a distinção entre justiça e vingança começa a se desfazer? Nos momentos tumultuados que se seguiram à libertação de Dachau, o campo transformou-se em um campo de batalha, enquanto os guardas nazistas enfrentavam as duras consequências de seus atos hediondos. Bem-vindos ao The Marshall Memoirs, revelando os horrores de um dos campos de morte mais brutais da Alemanha. No dia 29 de abril de 1945, durante os dias agonizantes da Segunda Guerra Mundial, uma série de eventos trágicos desenrolou-se no campo de concentração de Dachau. Após sua libertação, prisioneiros de guerra alemães enfrentaram represálias violentas pelas mãos de soldados americanos revoltados e internos vingativos do campo, marcando um capítulo sombrio na história do conflito. O número exato de membros da SS que perderam a vida no incidente permanece incerto, com a maioria das estimativas sugerindo um número entre 35 e 50 fatalidades. Nos dias que antecederam a libertação do campo, os guardas da SS executaram milhares de internos, enquanto dezenas de milhares mais foram forçados a marchas da morte, onde eram obrigados a caminhar centenas de milhas em direção ao próximo campo de internamento, mais profundo no território ainda controlado pelos nazistas. Incontáveis vidas foram perdidas devido à brutalidade e ao frio durante essas caminhadas dolorosas. As respostas dos soldados aliados, ao entrarem no campo de morte, foram um complexo mosaico de choque, horror, perturbação e raiva. Eles se depararam com a visão esmagadora de milhares de corpos mortos, enquanto também enfrentavam a hostilidade de alguns guardas alemães que abriram fogo e resistiram à rendição. Quando os soldados da 42ª Divisão, apelidada de Arco-Íris, entraram na cidade bávara de Dachau durante os dias finais da Segunda Guerra Mundial, esperavam encontrar um campo de treinamento vazio para as forças de elite SS de Adolf Hitler, ou talvez um campo de prisioneiros de guerra. O que eles descobriram, no entanto, foi algo completamente diferente que ficaria para sempre gravado em suas memórias. Montanhas de corpos esqueléticos, numerosos vagões de trem cheios de restos humanos gravemente decompostos, e talvez o mais difícil de compreender, os milhares de esqueletos vivos que haviam suportado as atrocidades de Dachau, o campo de concentração mais antigo e com mais longa duração dos nazistas. Apesar de outros campos terem sido invadidos desde janeiro de 1945, quase todos os soldados que chegaram a Dachau, desde generais até soldados rasos, estavam em grande parte inconscientes da verdadeira natureza dos campos de concentração. Eles simplesmente não conseguiam imaginar a extensão da escravidão, opressão e atrocidades cometidas pelos nazistas. A libertação de Dachau pelas tropas americanas em abril de 1945 marcou um momento significativo, mas não foi a primeira instância de libertação pelas forças aliadas. Na verdade, Dachau foi o terceiro campo de concentração a ser libertado pelas forças aliadas britânicas ou americanas. Eles ainda não sabiam a extensão dos horrores que os campos nazistas escondiam. Notícias sobre Auschwitz estavam lentamente chegando às fileiras do exército americano, mas a maioria dos soldados simplesmente não acreditava que fossem verdadeiras. Agora eles sabiam. Ao avançar mais para dentro do complexo, os soldados encontraram mais corpos. Alguns estavam mortos há horas ou dias antes da captura do campo e jaziam onde haviam morrido. Eles inspecionaram o campo e encontraram uma fileira de estruturas de concreto que continham salas cheias de centenas de corpos nus ou seminus empilhados do chão ao teto. Além disso, relataram a existência de um crematório a carvão
e uma câmara de gás. As visões angustiantes e os relatos pessoais capturados pelos libertadores atônitos de Dachau transmitiram as realidades sombrias do Holocausto ao público americano. Dachau, de campo para prisioneiros políticos à máquina de morte. Dachau foi inaugurado em 1933 com o infame líder da SS, Heinrich Himmler, declarando-o como o primeiro campo de concentração para prisioneiros políticos. De fato, nos seus primeiros anos, Dachau serviu como um campo de detenção de trabalho forçado, tendo como alvo indivíduos considerados inimigos do partido nazista. Inicialmente, isso incluía sindicalistas, comunistas e socialistas democráticos. Com o tempo, a população do campo se expandiu para incluir ciganos romani, homossexuais, testemunhas de Jeová e judeus. A operação de Dachau, marcada por sua eficiência arrepiante, foi principalmente orquestrada pelo comandante da SS Theodor Eicke. Ele implementou uma doutrina severa de desumanização que se baseava em trabalho escravo, punição corporal, flagelação, privação de alimentos e na execução rápida daqueles que tentavam fugir. Os prisioneiros em Dachau enfrentaram condições extremamente duras enquanto desmontavam uma grande fábrica de munições da Primeira Guerra Mundial, construindo posteriormente os alojamentos e escritórios que se tornariam o principal centro de treinamento da SS. Os prisioneiros construíram o que chamavam de um campo de custódia protetiva, um termo que mascarava a realidade sombria do campo de concentração instalado no vasto complexo de Dachau. Esta área consistia em 32 barracões deteriorados cercados por uma cerca de arame farpado eletrificada, uma vala profunda e 7 torres de guarda imponentes. Em um relato angustiante de tratamento desumano, os prisioneiros foram submetidos a experimentos médicos que envolviam injeções de doenças letais, como malária e tuberculose. A dura realidade é evidenciada pelos incontáveis indivíduos que morreram devido ao trabalho árduo ou à tortura. Seus corpos eram rotineiramente incinerados no crematório local para apagar qualquer memória de sua existência. Gravadas no portão de ferro que dividia o campo de concentração da área circundante de Dachau, estavam as palavras irônicas Arbeit macht frei, que traduzem para o trabalho liberta. Dachau emergiu como uma conquista significativa para os nazistas, levando à promoção de Eicke como inspetor-geral de todos os campos de concentração alemães, com Dachau servindo como modelo para os outros. Após a infame Kristallnacht, a Noite dos Cristais Quebrados, quando turbas nazistas desencadearam destruição sobre sinagogas, negócios e lares judeus por toda a Alemanha, houve um aumento significativo no número de judeus confinados em Dachau. Quando as forças americanas se preparavam para libertar Dachau, o campo abrigava 67.665 prisioneiros registrados, com aproximadamente um terço identificando-se como judeus. Em um dia fatídico de 1945, soldados americanos liderados pelo tenente-coronel Felix L. Sparks dirigiram-se ao vasto complexo de Dachau a partir do sudoeste. Lá, eles descobriram 39 vagões ferroviários carregados com aproximadamente 2.000 restos esqueléticos abandonados nos trilhos logo além do complexo. Fragmentos de tecido cerebral estavam espalhados pelo chão, um sombrio testemunho da violência que havia ocorrido, já que uma vítima foi encontrada com o crânio esmagado nas proximidades. O odor pungente de corpos em decomposição e dejetos humanos enchia o ar, enquanto a visão angustiante de figuras esqueléticas e nuas provocava reações viscerais nos soldados que se aproximavam. Vômitos, lágrimas, incredulidade e uma profunda raiva tomavam conta deles. Os soldados avançando da Companhia H do 22º Regimento usaram um alto-falante para pedir a rendição da SS, mas a resposta foi de desafio. As tropas americanas foram alvo de disparos de metralhadoras posicionadas em uma torre de guarda e em um prédio próximo. À medida que a exploração progredia no complexo intrincado, especialmente dentro das áreas designadas para os prisioneiros, um número crescente de corpos surgia. Alguns haviam morrido horas ou dias antes da captura do campo, permanecendo onde haviam dado o último suspiro. Os soldados relataram suas observações angustiantes de uma série de estruturas de cimento, cada uma abrigando salas repletas de centenas de corpos nus,
e sêminos empilhados do chão ao teto. Entre essas visões sombrias estavam um crematório a carvão e uma câmara de gás, lembretes impactantes das atrocidades testemunhadas. Até o momento em que os americanos o encontraram, o comandante do campo era o general principal da SS, Martin Weiss. Nos dias anteriores, Weiss, junto com os guardas do campo e as guarnições da SS, haviam abandonado o campo em antecipação à chegada das tropas americanas. O capitão da SS, Heinrich Wicker, que morreu pouco depois de se render, foi então nomeado para supervisionar um contingente de aproximadamente 560 homens que ficaram para trás. Esse grupo era composto principalmente por internos recrutados da prisão disciplinar da SS, localizada dentro do campo de concentração de Dachau, juntamente com tropas húngaras da Waffen-SS. Os soldados americanos não conseguiram acreditar no que encontraram em Dachau. A rendição de Dachau não foi simples nem pacífica. Em teoria, o capitão Wicker entregaria o controle do campo ao general de brigada Henning Linden, da 42ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, mas não antes que as tropas de ambos os lados se envolvessem em várias escaramuças armadas dentro do complexo. Heinrich Himmler previu a chegada das tropas americanas para os portões de Dachau com 2 semanas de antecedência. Em fevereiro de 1945, ele enviou um telegrama ao então comandante de Dachau, Eduard Weiter, no qual advertia que entregar o campo ao inimigo era impensável. Todo o campo deveria ser evacuado. Nenhum prisioneiro deveria cair vivo nas mãos do inimigo. Himmler instruiu Weiter que, se necessário, ele estava autorizado a massacrar toda a população do campo com bombas de gás. Ele também tinha instruções de matar o maior número possível de americanos ao fazer isso. Porém, Weiter desobedeceu. Quando o fim se tornou inevitável, Weiter reuniu seus administradores em seu escritório e anunciou que Dachau seria entregue para os americanos por meio da Cruz Vermelha. Ele pediu para os oficiais da SS que corressem até o depósito de roupas e começassem a se vestir como civis e prisioneiros. Enquanto essa cena ocorria na noite de 28 de abril, o general americano Linden já estava nos portões do campo principal, junto com o major-general Collins e vários centenas de homens armados. Apenas 130 homens da SS carregando armas permaneceram lá dentro. Alguns dos nazistas haviam escapado, outros estavam escondidos em algum lugar. Outros tinham sido mortos durante os 2 dias anteriores, enquanto tentavam defender alguns dos subcampos que compunham o complexo de Dachau. O último dos campos de Dachau era o principal, onde todos os altos escalões nazistas agora tentavam negociar uma forma de sair com vida. Linden relatou ter chegado ao posto de comando na cidade de Dachau por volta das 15 horas. Ele então atravessou o rio Amper em direção ao complexo, aproximadamente 500 metros ao sul da ponte que havia cruzado. Quando os portões de Dachau foram abertos de acordo com os termos negociados, os americanos foram recebidos pelo médico Victor Maurer da Cruz Vermelha, junto com um oficial da SS. Maurer tinha um lenço branco amarrado a um cabo de vassoura, enquanto os jipes de Linden os cercavam. Linden assumiu o comando do campo em meio ao caos. Victor Maurer estava ao lado de 2 soldados da SS que se identificaram como o comandante do campo e seu assistente. Na noite de 28 de abril, eles haviam chegado para substituir o pessoal regular do campo, com a missão de entregar o campo para os americanos que avançavam. Um representante da Cruz Vermelha Suíça relatou que aproximadamente 100 guardas da SS estavam presentes no campo com suas armas guardadas, exceto os que estavam posicionados na torre. Ele emitiu diretivas claras de que nenhum tiro deveria ser disparado. A tarefa de substituir os guardas exigiria aproximadamente 50 homens, considerando a presença de 42 mil pessoas internadas, muitas das quais foram descritas como meio enlouquecidas e afetadas pelo tifo. Ele perguntou se ele ocupava a posição de oficial, e ele respondeu que ocupava o cargo de comandante assistente da 42ª Divisão de Infantaria e que estava ali para aceitar a rendição do campo em nome da Divisão Arco-Íris do Exército dos Estados Unidos. Quando os soldados americanos se aproximaram de Dachau no final de abril de 1945, o odor avassalador que tomava o ar indicava que algo estava profundamente errado. Alguns soldados acreditavam que estavam posicionados na direção do vento de uma fábrica química,
enquanto outros compararam o odor intenso ao cheiro nauseante de penas sendo queimadas de uma galinha depenada. Nenhuma de suas experiências de combate anteriores os preparou para os desafios que os aguardavam. Nas semanas que antecederam a libertação, os comandantes nazistas em Buchenwald, outro símbolo sombrio do Holocausto, amontoaram pelo menos 3.000 prisioneiros em 40 vagões de trem, buscando escondê-los das forças aliadas que avançavam. O trem estava programado para chegar a Dachau alguns dias depois. No entanto, uma jornada horrível que se estendeu por mais de 3 semanas se desenrolou. Dos 3.000 passageiros do trem, todos, exceto um quarto, sucumbiram às terríveis realidades da fome, desidratação, asfixia e doenças. Os sobreviventes foram reunidos no campo de concentração, enquanto inúmeros corpos sem vida permaneciam abandonados nos vagões, deixados para apodrecer. Foi assim que os soldados americanos que chegaram a Dachau encontraram pela primeira vez o trem da morte. As visões perturbadoras e os odores emanando do trem da morte deixaram inúmeros soldados americanos fisicamente doentes e emocionalmente traumatizados. No entanto, isso foi apenas um vislumbre dos horrores inimagináveis que os aguardavam dentro dos limites do campo real. Nas semanas que precederam a libertação, os nazistas transportaram prisioneiros de vários locais por toda a Alemanha e até de Auschwitz. Assim como os sobreviventes do trem da morte de Buchenwald, esses novos prisioneiros enfrentaram a fome e foram afligidos por doenças como o tifo. Os oficiais correcionais de Dachau lotaram sistematicamente os novos prisioneiros nos barracões já superlotados, espremendo até 1.600 homens em edifícios inicialmente projetados para acomodar apenas 250. No campo, a fome e as doenças devastaram a população, levando à trágica perda de milhares de prisioneiros poucos dias antes da chegada da libertação. Os nazistas fizeram esforços para cremar o maior número possível de corpos antes de abandonarem Dachau, mas a quantidade era esmagadora. Em um capítulo sombrio da história, mais 7.000 prisioneiros de Dachau, predominantemente judeus, foram forçados a uma marcha da morte em direção a Tegernsee, ao sul. Ao longo dessa jornada sombria, aqueles que ficavam para trás eram alvejados, enquanto inúmeros outros sucumbiam ao cansaço implacável. Raiva reprimida e fúria desencadeada durante a libertação de Dachau. Quando os soldados americanos adentraram o campo de concentração, foram confrontados com cenas angustiantes. Montes de corpos sem vida jaziam diante deles, suas peles esticadas sobre formas esqueléticas, um testemunho sombrio dos horrores que haviam ocorrido. Em uma série de entrevistas comoventes, os soldados relataram a visão terrível de corpos sendo empilhados como lenha, uma metáfora que, inadvertidamente, retirava dos prisioneiros caídos seus últimos vestígios de humanidade. No entanto, para os soldados perceberem esses corpos como inteiramente humanos naquele momento seria um fardo esmagador. Relatórios indicam que, por todo lado, havia um cenário arrepiante de corpos, com indivíduos à beira da morte ou em um estado de decomposição tão avançado que sobrecarregava os sentidos, tornando quase impossível compreender a realidade. À medida que os soldados americanos da 45ª Divisão Thunderbird se deparavam com o trem da morte, começava uma revelação assombrosa. Os soldados dessa divisão haviam suportado 500 dias de combate, acreditando que já tinham visto todos os atos horríveis que a guerra poderia infligir. Em meio ao caos, surgiu um trem carregado de almas inocentes, seus olhos e bocas abertos, parecendo implorar por compaixão. Um número significativo de soldados americanos foi visto chorando. Uma raiva intensa e ardente consumiu alguns dos combatentes mais endurecidos. Quando 4 oficiais alemães saíram das sombras da floresta com um lenço branco levantado em sinal de rendição, o tenente William Walsh os conduziu para dentro de um vagão, cujo interior estava coberto de corpos sem vida. Em um movimento rápido, ele sacou sua pistola e disparou. Enquanto os alemães, mortalmente feridos, gritavam de agonia, outros soldados americanos se aproximaram para completar a tarefa. Dentro dos limites de Dachau, as condições pioraram ainda mais. Estima-se que entre 50 e 125 oficiais da SS e diversos membros das Forças Armadas Alemãs, incluindo o pessoal hospitalar, estavam reunidos em um pátio de carvão.
Walsh solicitou uma metralhadora, rifles e um fuzileiro com uma metralhadora Thompson. Enquanto os soldados carregavam metodicamente um cinto de balas na metralhadora, os prisioneiros alemães se levantaram e começaram a se aproximar de seus captores americanos. Nesse momento, Walsh teria sacado sua pistola e gritado: "Acabem com eles!" Em um momento angustiante que durou apenas meio minuto, uma rajada de tiros explodiu, resultando na perda trágica de pelo menos 17 prisioneiros alemães no pátio de carvão de Dachau. Na linha de frente das experiências traumáticas enfrentadas pelos libertadores em Dachau, estava o encontro com os prisioneiros sobreviventes, que somavam aproximadamente 32 mil. Sua condição era melhor descrita como a de esqueletos vivos, um reflexo cruel de extrema desnutrição e doenças. Afetados pelo tifo e infestados de piolhos, os prisioneiros exaustos estendiam as mãos para os seus libertadores, incapazes de compreender que sua jornada aterrorizante havia chegado ao fim. Despreparados e sem saber como cuidar adequadamente de pessoas sofrendo de fome severa, os soldados distribuíram suas rações e barras de chocolate Hershey, oferecendo tudo o que tinham para os prisioneiros desnutridos, que devoraram o alimento com desespero. Em um desdobramento comovente, seus sistemas digestivos não conseguiram processar alimentos sólidos, e muitos morreram por causa disso. Anos depois, muitos desses soldados lidaram com um profundo sentimento de culpa ao refletirem sobre o horror inicial que sentiram ao encontrar os prisioneiros, seguido pelo remorso por suas ações ao alimentá-los em excesso. Eles sentiam que estavam extinguindo seus espíritos com uma abundância de bondade. O peso da culpa aumentou quando os soldados americanos perceberam que não podiam permitir que os prisioneiros libertados saíssem de Dachau imediatamente. Inicialmente, eles precisavam de cuidados extensivos para recuperar a saúde, um processo que levaria vários meses. Após isso, seria necessário um local adequado para residirem. Em uma reviravolta dolorosa, numerosos prisioneiros judeus libertados de Dachau enfrentaram longas estadias em campos de pessoas deslocadas, muitas vezes por anos, antes de terem a oportunidade de emigrar para países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Palestina. A guerra deve continuar. Soldados americanos após presenciar horrores inimagináveis. Muitos dos soldados americanos que participaram da libertação de Dachau permaneceram lá por apenas um breve período antes de continuar para outras missões. A responsabilidade pelos sobreviventes recaiu sobre as unidades médicas de combate, enquanto equipes de engenheiros assumiram a tarefa solene de enterrar os mortos e restaurar a ordem no campo. As notícias dos eventos que ocorreram em locais como Dachau e Buchenwald se espalharam rapidamente entre as forças aliadas. Nos dias e semanas após a libertação, numerosos soldados e oficiais visitaram os campos de concentração para testemunhar pessoalmente os atos horríveis cometidos pelos nazistas. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tirou a própria vida apenas um dia após a libertação de Dachau, à medida que a derrota da Alemanha se tornava inevitável. Para muitos soldados, testemunhar os horrores de Dachau transformou sua compreensão da guerra, dando-lhe um significado profundo que ressoaria muito além do fim do conflito. Eles estavam engajados em uma batalha não apenas contra um adversário, mas contra a própria essência do mal. No dia 12 de abril de 1945, o general Dwight D. Eisenhower, acompanhado pelos generais George Patton e Omar Bradley, fez uma visita significativa ao campo de concentração de Ohrdruf apenas uma semana após sua libertação. Parecia que Eisenhower tinha consciência de que os eventos horríveis do Holocausto seriam eventualmente minimizados como meras exagerações ou negados por completo. Eisenhower afirmou que as cenas que encontrou eram indescritíveis. Ele descreveu as imagens contundentes e os relatos angustiantes de fome, crueldade e brutalidade como tão intensos que o deixaram com uma sensação de mal-estar. Ele explica que fez a visita com a intenção de reunir evidências de primeira mão desses eventos, caso no futuro surgisse uma tendência de descartar essas alegações como mera propaganda. O general do exército Dwight D. Eisenhower emitiu um comunicado sobre a captura do campo de concentração de Dachau. Relatou que suas forças haviam libertado e limpado o infame campo de concentração de Dachau, onde aproximadamente 32 mil prisioneiros foram libertados,
e 300 guardas da SS foram rapidamente neutralizados. O memorando era breve e direto, desprovido de qualquer emoção, e por isso, incapaz de realmente transmitir o que estava acontecendo em Dachau. Os americanos chegaram a Dachau em um domingo. Na quarta-feira, as operações no campo foram interrompidas, enquanto os planos de evacuação eram colocados em prática. Um transporte com 4.000 prisioneiros conseguiu escapar, mas as 42ª e 45ª Divisões de Infantaria percorreram as 40 milhas a partir do Danúbio mais rapidamente do que os alemães haviam previsto. Quando o relógio marcou o meio-dia no domingo, uma quietude envolveu o campo. Os guardas da SS permaneciam vigilantes em suas torres, mantendo a vigilância, quando de repente um grito rompeu o ar. Americanos! Um prisioneiro correu em direção ao portão, apenas para ser recebido com o estalo agudo de um disparo de um guarda. Ao ar livre, um soldado americano solitário olhava casualmente para as estruturas imponentes, enquanto os guardas o observavam, e alguns outros estavam posicionados a 200 ou 300 jardas de distância. Quando os americanos dispararam suas armas, os guardas posicionados na torre do portão desceram, com as mãos levantadas em rendição. Um indivíduo escondia uma pistola atrás das costas, e naquele momento o primeiro americano atirou nele. Um jipe se aproximou, carregando uma correspondente de guerra loira ao lado de um capelão, marcando um momento significativo na narrativa em andamento. O capelão se colocou diante dos prisioneiros reunidos, que agora se pressionavam contra o portão, convidando-os a se unirem na recitação do Pai Nosso. Na tarde de 29 de abril, as tropas da 42ª e 45ª Divisões alcançaram um marco significativo ao libertar Dachau. Na manhã seguinte, já estavam envolvidos em combates em Munique. Ao anoitecer, junto com as outras 3 divisões do 15º Corpo, eles haviam capturado a cidade com sucesso. Cidade essa que tinha a distinção de ser a capital da Baviera e o berço do nazismo. A guerra estava quase acabando. Agindo por conta própria. Banho de sangue dos prisioneiros nazistas. Levaria anos para que os soldados americanos conseguissem apagar de suas mentes as cenas horríveis que testemunharam em Dachau. O tenente-coronel Felix L. Sparks, servindo como comandante do batalhão do 157º Regimento de Infantaria, dentro da 45ª Divisão de Infantaria do 7º Exército dos Estados Unidos, documentou um incidente fatídico ocorrido no próprio dia da libertação de Dachau. Sparks observou a cena quando aproximadamente 50 prisioneiros alemães, capturados pelo 157º Regimento de Infantaria, foram conduzidos a um espaço anteriormente designado para armazenamento de carvão. A área apresentava um espaço parcialmente fechado, definido por uma parede de alvenaria em formato de L, com cerca de 2,5 metros de altura, adjacente a um hospital. Uma equipe de metralhadora da Companhia Mumil estava de prontidão, supervisionando os prisioneiros de guerra alemães. O tenente-coronel Sparks se afastou desses homens, dirigindo-se ao centro do campo, onde soldados da SS ainda resistiam. Depois de percorrer apenas uma curta distância, a voz de um soldado rompeu o ar, gritando: "Eles estão tentando fugir!" Quase imediatamente, o som agudo do fogo de metralhadora ecoou do local que ele havia acabado de deixar. Ele correu de volta e deu um chute em um soldado de 19 anos, conhecido como Bird Eye, que operava a metralhadora e já havia tirado a vida de aproximadamente 12 prisioneiros, ferindo vários outros no processo. O artilheiro, tomado pela emoção, relatou o momento angustiante em que os prisioneiros tentaram fugir. Sparks expressou ceticismo sobre a narrativa e designou um oficial subalterno para o controle da arma antes de continuar seu percurso em direção ao centro do campo. Sparks afirmou ainda que o incidente em questão desencadeou uma série de alegações sensacionalistas em várias publicações, sugerindo que um número significativo, se não todos, dos prisioneiros alemães capturados em Dachau foram executados. A realidade é bem diferente. Naquele dia, o número total de guardas alemães mortos em Dachau provavelmente não ultrapassou 50, sendo 30 e um número mais preciso. Naquela data, os registros regimentais revelam que mais de 1.000 prisioneiros alemães foram transportados para o ponto de coleta do regimento. À medida que a força-tarefa liderava o ataque do regimento,
ficou evidente que quase todos os prisioneiros foram capturados por essa unidade, abrangendo várias centenas de indivíduos de Dachau. Na investigação subsequente, liderada pelo tenente-coronel Joseph Whittaker, um relato foi fornecido por Howard Buchner, primeiro-tenente do Exército dos Estados Unidos e oficial médico do 3º Batalhão do 157º Regimento de Infantaria. Esse relato, apresentado a Whittaker em 5 de maio de 1945, alinhava-se com o relato de Sparks sem contradições. Buchner forneceu um depoimento juramentado afirmando que por volta das 16 horas, ele chegou ao pátio onde os soldados alemães haviam sido baleados. Ele relatou ter visto 15 ou 16 soldados alemães mortos e feridos ao longo da parede. Ele observou que alguns soldados feridos ainda se moviam, mas se absteve de examiná-los. Ele não sabia se havia sido solicitado algum tipo de assistência médica para os feridos. Buchner escreveu um livro em 1986, intitulado Dachau, The Hour of the Avenger, An Eyewitness Account, no qual revela que as forças americanas foram responsáveis pela morte de pelo menos 520 prisioneiros de guerra alemães. Dentre eles, 346 teriam sido mortos sob as ordens do primeiro-tenente Jack Bushyhead durante uma suposta execução em massa que teria ocorrido no pátio de carvão poucas horas após o tiroteio inicial no hospital. No entanto, Buchner não presenciou o suposto evento e, em seu depoimento juramentado, ele apenas se recordou de ter visto 15 ou 16 alemães mortos, não 346, como ele escreveu posteriormente. No relatório oficial da investigação, seu depoimento juramentado notavelmente não fez nenhuma referência a um segundo tiroteio, que foi amplamente documentado na época. As imprecisões de Buchner e o uso arbitrário de números ao narrar a falsa história sobre a liquidação total de todas as tropas da SS em Dachau foram prontamente abraçados por organizações revisionistas, que manipularam essas informações para apoiar suas interpretações distorcidas dos eventos em Dachau. Relatos de maus-tratos para os prisioneiros de guerra nazistas em Dachau. Alguns dos documentos mais importantes para entender o que aconteceu nos primeiros dias da libertação de Dachau são as cartas que os soldados americanos enviaram para casa. O capitão David Wilsey, um médico americano, detalhou as represálias que testemunhou, dirigindo-se à sua esposa Emily com sinceridade tocante. Wilsey expressou que não sentiu nenhum distúrbio emocional ao observar a morte dos nazistas, a quem ele considerava como bestas merecedoras de abate. Wilsey afirmou que os guardas nazistas realmente mereciam o que enfrentaram. Segundo Wilsey, as ações iniciais dos prisioneiros libertados foram direcionadas para os tratadores de cães nazistas e para os seus cães, que haviam brutalmente tirado a vida de inúmeros internos. Wilsey relatou suas experiências com os soldados da SS, detalhando como ele os submeteu à água gelada enquanto permaneciam em posição de sentido por longos períodos, pouco antes de os libertadores chegarem para executá-los. Outro testemunho, de Abram Sachar, relatou que vários nazistas foram capturados e executados sem julgamento, juntamente com os cães de guarda que os serviam. Jürgen Zaruski reporta que 16 homens da SS foram executados no pátio de carvão, conforme amplamente documentado. Mas ele também menciona que 17 nazistas encontraram seu destino na Torre B e afirma que outras mortes ocorreram pelas mãos dos soldados americanos durante o incidente. Entre um punhado e até 25 ou 50 indivíduos adicionais perderam suas vidas nas mãos dos internos. A pesquisa de Zaruski baseia-se nos registros completos de interrogatórios encontrados no relatório oficial da investigação de maio de 1958-45, que se tornaram públicos em 1992, juntamente com uma coleção de documentos reunidos pelo filho do general Henning Linden. Fotógrafos do Exército dos Estados Unidos da América, incluindo Paul Averett, George Gaber Lavage, Sidney Reckling e Ed Royce, capturaram a documentação das represálias durante a libertação de Dachau. Valentin Lenarchik, um ex-interno de Dachau, relembrou o momento da libertação. Ele relatou que os prisioneiros romperam a cerca, levantando os americanos em seus ombros, enquanto outros detinham os homens da SS. O primeiro oficial da SS empurrou alguns prisioneiros,
mas a coragem dos internos prevaleceu. Eles retaliaram, derrubando os agressores, e tornou-se incerto se foram pisoteados ou sofreram um fim mais fatal, mas era evidente que vidas foram perdidas. Em outra parte do campo, homens da SS, capos e informantes enfrentaram violência brutal, seus corpos sendo alvo de golpes incessantes de punhos, paus e pás. Em um incidente notável, tropas americanas observaram 2 prisioneiros atacando brutalmente um guarda alemão, usando uma pá como arma. O tenente Bill Walsh estava presente para testemunhar este evento angustiante. Um soldado observou um interno pisoteando sem parar o rosto de um soldado da SS, deixando-o em um estado de completa devastação. Quando o soldado o confrontou, apontando que ele deveria ter muito ódio em seu coração, o prisioneiro apenas respondeu com um aceno silencioso. Um capelão americano recebeu um relato angustiante de 3 jovens judeus que escaparam do campo durante a libertação. Eles relataram como confrontaram um dos guardas da SS mais sádicos, encontrando-o escondido em um celeiro e disfarçado de camponês, e posteriormente o espancaram até a morte. Após o surgimento de depoimentos de testemunhas sobre os assassinatos, o tenente-coronel Joseph Whittaker, servindo como assistente do inspetor-geral do 7º Exército, recebeu ordens para investigar. Em 8 de junho de 1945, foi emitido um relatório intitulado Investigação sobre supostos maus-tratos a guardas alemães em Dachau, comumente referido como o Relatório IG. Em 1991, uma descoberta significativa ocorreu quando uma cópia arquivada foi localizada nos Arquivos Nacionais em Washington, D.C., sendo posteriormente tornada pública para todos verem. Whittaker documentou um incidente próximo à entrada dos fundos do campo, onde o tenente William P. Walsh, comandante da companhia Mimo, atirou em 4 soldados alemães que se renderam a ele dentro de um vagão. O soldado Albert C. Pruitt subiu ao vagão, onde realizou um ato final de misericórdia com os homens feridos. Ao entrar no campo, Walsh, juntamente com o tenente Jack Bushyhead, oficial executivo da companhia I, assumiu a responsabilidade de segregar os prisioneiros de guerra em 2 grupos distintos, os afiliados à Wehrmacht e os pertencentes à SS. Os da SS foram levados para uma área designada, onde enfrentaram execução pelas mãos da companhia I, utilizando uma variedade de armas. A investigação levou o Exército dos Estados Unidos da América a considerar cortes marciais para os implicados, notavelmente o comandante do batalhão, tenente-coronel Felix Sparks. Além disso, o tenente Howard Buchner foi mencionado no relatório por não ter prestado assistência médica para os homens da SS feridos no pátio de carvão, o que foi considerado uma negligência de dever. Em uma decisão decisiva, o general George S. Patton, que havia assumido recentemente o cargo de governador militar da Baviera, optou por descartar as acusações contra ele. Como resultado, os indivíduos que testemunharam os assassinatos não foram submetidos a interrogatórios em um tribunal. Esforços inúteis para prevenir a violência contra nazistas. No final de 1945, o coronel Charles L. Decker, atuando como vice-juiz advogado, chegou a uma conclusão sobre a situação. Ele reconheceu que provavelmente houve uma violação do direito internacional. No entanto, ele expressou a visão de que, dadas as circunstâncias enfrentadas pelas primeiras tropas de combate, não era considerado justo ou viável tentar atribuir responsabilidade individual naquela época. Decidiu-se que as visões horríveis dentro do campo e a crueldade exercida pelos nazistas justificavam uma reação emocional profunda e, às vezes, violenta. Numerosos guardas da SS que desempenharam um papel nos atos horríveis do campo foram apreendidos no local. No caos da situação, soldados americanos agiram por conta própria, executando esses guardas imediatamente sem ordens de seus superiores. O tenente-coronel Felix Sparks, testemunha dos eventos, tentou intervir e interromper as execuções. No entanto, as intensas emoções e o tumulto em torno da situação impulsionaram-na para um ciclo de violência. Em meio ao caos, tanto soldados quanto prisioneiros libertados se viram envolvidos pela brutalidade que haviam testemunhado, levando-os a participar desses atos de represália. Este evento emergiu como um dilema moral complexo, justificável, mas proibido pelas leis de guerra.
À medida que a situação se estabilizava, a atenção das forças americanas se voltou para atender às necessidades urgentes dos prisioneiros libertados. O foco estava nos esforços de socorro, priorizando cuidados médicos e fornecimento de alimentos. Simultaneamente, as forças americanas iniciaram o processo de documentar meticulosamente os crimes perpetrados em Dachau, plenamente cientes da importância de preservar evidências das atrocidades nazistas para o registro histórico e a busca por justiça. No entanto, as execuções dos guardas da SS não poderiam ser ocultadas. À medida que os relatos começaram a surgir, rumores sobre os eventos que haviam ocorrido se espalharam pelas comunidades militares e civis, desencadeando uma investigação. As represálias em Dachau provocaram debates morais que persistem há décadas. Alguns argumentam que as ações dos soldados americanos foram não apenas justificadas, mas também compreensíveis, considerando os imensos horrores que acabavam de presenciar. A imagem angustiante dos mortos, dos gravemente feridos e dos prisioneiros angustiados desafiou a determinação de muitos soldados, tornando difícil para eles manterem a compostura. Há quem afirme que as execuções sumárias, embora possivelmente motivadas por fortes emoções, contrariaram os próprios princípios pelos quais os aliados estavam lutando. Os aliados buscavam se diferenciar dos nazistas, defendendo a justiça, respeitando o Estado de Direito e promovendo ideais democráticos. Executar prisioneiros sem julgamento representava uma ameaça significativa à integridade desses valores. A luta constante entre justiça e vingança emerge como um tema significativo no discurso sobre a guerra, especialmente no contexto de tratar crimes contra a humanidade. O peso emocional que os soldados enfrentam ao confrontar um mal tão profundo leva a uma reflexão mais aprofundada sobre os limites da conduta aceitável nas situações mais extremas. No pós-guerra, as represálias em Dachau gradualmente saíram da consciência pública, eclipsadas pela vasta escala das atrocidades nazistas e do Holocausto como um todo. A narrativa histórica mudou em direção para os importantes julgamentos de crimes de guerra realizados em Nuremberg, destacando o extenso esforço para trazer justiça às inúmeras vítimas afetadas. Os eventos em Dachau permanecem gravados na memória coletiva, frequentemente surgindo em conversas sobre a ética em tempos de guerra e a conduta das operações militares. Entre os sobreviventes de Dachau, as respostas às execuções foram diversas. Alguns indivíduos compreenderam e até endossaram as ações dos soldados, vendo-as como uma manifestação de justiça pela desumanidade que haviam suportado. Alguns acreditavam que uma abordagem mais prática para a justiça deveria ter envolvido vias legais, enfatizando um sistema que promovesse a responsabilização em vez da vingança. As represálias são um exemplo fascinante de ética militar, frequentemente examinadas à luz das leis de guerra e das convenções de Genebra. Sua narrativa destaca as dificuldades profundas em manter a disciplina e os padrões legais em meio a atrocidades inimagináveis. As execuções em Dachau ilustram os desafios profundos que os soldados enfrentam ao lidar com dilemas morais no calor do momento, onde as respostas emocionais frequentemente prevalecem sobre os limites legais. As represálias em Dachau representam um capítulo moralmente complexo na narrativa da Segunda Guerra Mundial, marcado pela ausência de consequências legais para os soldados envolvidos. Isso serve como um lembrete contundente de que, na luta contra a tirania e o genocídio, manter o Estado de Direito é essencial para alcançar justiça, em vez de sucumbir à vingança. As execuções sumárias de guardas nazistas e toda a violência que ocorreu durante a libertação de Dachau ilustram como os seres humanos podem agir de maneiras inesperadas, especialmente quando confrontados com os horrores do tratamento nazista para os prisioneiros. Os soldados americanos se viram cara a cara com a crueldade dos campos de morte da SS. Alguns deles não conseguiram se controlar e mataram nazistas imediatamente. Outros simplesmente desviaram o olhar, enquanto seus subordinados ou os próprios internos faziam o trabalho sujo. Os relatórios emitidos após as investigações desses eventos foram ambíguos. Embora essas ações não tenham enfrentado repercussões legais, elas desencadearam discussões persistentes sobre as obrigações éticas e legais dos soldados quando confrontados com situações extremas.
Dentro do contexto mais amplo do Holocausto e da guerra, as represálias em Dachau servem como um lembrete pungente do delicado equilíbrio que existe entre justiça e vingança.